Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, fazendo o nosso momento de reflexão e também fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje com a nossa irmã Deide Rocha, que vai falar sobre liberdade de pensamento, tá bom? Vamos fazer então Vamos fazer o nosso momento de reflexão com calma, para que possamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, que a nossa irmã Deide, que fará uso da palavra, possa e sem dúvida será bem intuída pelos irmãos da espiritualidade superior, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão nessa casa tão querida e amada, e que nós outros possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Deide Rocha. Boa tarde. É sempre bom estar com vocês, conhecê-los de uma outra forma, porque a gente se encontra pela rua, a gente se esbarra pelos diversos pontos da cidade, mas nem sempre a gente senta, conversa, tem tempo para um bate-papo. Hoje, quando eu vinha chegando, a Elvira me parou e perguntou: qual é o seu nome mesmo? E aí as pessoas confundem, porque às vezes fala Deide e ninguém presta atenção ou não ouve bem, mas é Deide com D. Isso surpreende às vezes, porque algumas pessoas me chamam de Neide, de Daisy, mas é Deide com D. E foi um prazer, porque aí eu pude também perguntar a ela qual é o seu nome. E porque a gente não se encontra nesse ambiente de outra forma a não ser eu aqui, vocês aí, e quando acaba, os diversos afazeres levam a gente para outros lugares. Enfim, esse é um momento bom, esse é um momento de nos olharmos, de refletirmos, de estudarmos juntos. Isso aqui que estamos fazendo é um estudo daquilo que os espíritos vieram nos dizer através do codificador Kardec. Quem são esses espíritos que ditaram? Como é que era essa época em que eles ditaram o Espiritismo, todas as leis, esclareceram as leis de Deus? Como é que isso foi feito? Isso é tão interessante, tão importante que saibamos, porque num contexto a gente vai entendendo melhor. E o Espiritismo é isso, é uma ciência de esclarecimento. É uma filosofia em que as perguntas que o ser humano se faz desde que existe na Terra são respondidas através da filosofia, da ciência, dos fenômenos. Quando eu estava chegando aqui, me organizando, o Luiz veio me ajudar, e ele ali, abaixado ali, colocando os cabos, ele dizia, eu não sei se era para mim, mas eu estava aqui, eu estava mais próxima dele, ele dizia assim: eu sempre penso no José Manel. Sempre penso nele quando ele fala que essa doutrina é uma doutrina lógica, por isso ela convence. Na verdade, é todo esse arcabouço de conhecimento que nós buscamos desde que nos entendemos por gente. Pequenininhos, nós fazemos muito mais perguntas do que fazemos como adultos. Por quê? Porque como adultos nós temos uma barreira da vergonha. A gente fica com medo de perguntar as coisas. A criança não tem medo, ela pergunta. E aí, Kardec, um adulto, disse assim: eu vou perguntar, vou fazer as perguntas. E espalhou diversas perguntas pelos diversos mundos, nosso terreno, pelos diversos países, pelas diversas culturas, para que outras pessoas adultas fizessem suas perguntas também, que seriam respondidas pelos espíritos. Porque nós podemos nos comunicar, às vezes, sem perguntarmos um ao outro como é que ele está se sentindo, o que ele está vivendo, o que ele está passando. Mas é bem possível que, através das nossas relações mais íntimas, a gente se transmita essas respostas pelo pensamento, pelo sentimento. Nós somos seres amorosos. Nós nos relacionamos com os nossos
entes queridos através do amor. E essa transmissão, que na verdade é uma transmissão que passa pelo coração, mas ela é uma transmissão do pensamento. Eu me uno pelo pensamento àqueles que se assemelham a mim nos ideais, nas boas conquistas, nos desejos, nos anseios. E eu também, pelo pensamento, repilo aqueles que não pensam como eu, aqueles que não se assemelham aos meus anseios. E é isso que nós viemos aqui para aprender. Eu posso não discordar, não concordar com você, mas eu não preciso te afastar. Porque, aliás, domingo nós vimos aqui num vídeo que a Cristina Ferro trouxe para nós, do Cortella, dizendo: aquele que te aponta os seus enganos, os seus equívocos, é dessa pessoa que você precisa estar junto do seu lado para que você não se engane, para que você não viva numa ilusão. Porque os amigos, os familiares queridos estão aqui para nos apoiar, mas nem sempre eles vão estar totalmente de acordo com o que fazemos, o que pensamos, como agimos. E é bom que eles, em algum momento, nos aponte. Aqui tem um equívoco. E é bom que nós saibamos receber esse alerta para que nós possamos caminhar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos progredir. Então, essa introdução é para a gente chegar ao ponto do pensamento. Porque Deus nos deu a liberdade de pensamento. O que é que Ele espera de nós? Nós precisamos ser livres para pensar. E o Espiritismo é essa religião, essa doutrina, essa filosofia que nos diz: vocês são livres. Pelo pensamento vocês podem chegar a distâncias inimagináveis. Na questão 833 do Livro dos Espíritos, há essa pergunta: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E a resposta é: pelo pensamento o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, se o nosso pensamento não conhece entraves, nós precisamos de muitos esclarecimentos para que possamos ter esse pensamento numa base ética, moral, e que nos leve para bons lugares, que nos leve para boas ações. Se o pensamento não conhece entraves, somos nós que precisamos ter essas rédeas, porque nós temos o livre-arbítrio. A nós, Deus nos concedeu o livre-arbítrio para que nós saibamos o que esperar das nossas ações. Porque em diversas ocasiões nós já aprendemos que Deus não pune. Deus não está aí para nos punir, para ficar apontando castigo. Ele nos dá justamente o livre-arbítrio para que nós saibamos que um passo para a direita é um passo que nos leva a algum lugar que nós já devemos conhecer. Um passo a mais pode ser o abismo. E nós precisamos estar alertas para que passo vamos dar um após o outro. Mas como é que a gente fica alerta? Porque a gente também pode pensar: poxa, mas eu não conheço tanta coisa, nem sempre eu sei como agir diante de determinada situação. E aí entra o Espiritismo, que nos dá a base, a história, a evolução de um pensamento que veio trazendo para nós o esclarecimento de todas as revelações que Deus já nos tinha enviado. Com Moisés, com Jesus, com tantos espíritos que trouxeram tantas informações fora daqui do cristianismo. Nós temos também tantas outras filosofias, como o budismo, que nos traz também essa vontade que o ser humano tem de se descobrir, de descobrir o outro, de se descobrir no outro. Essa relação que nós precisamos passar através das encarnações sucessivas
é o que nos traz o aprimoramento para uma vida melhor. Por isso, o livre-arbítrio dá a nós a responsabilidade de fazermos o que quisermos, mas sabemos que colheremos aquilo que fizermos. Então, Deus não está aqui para apontar para onde nós vamos. Deus nos deu a liberdade de pensar que podemos descobrir para onde queremos ir e trabalhar em prol desse conhecimento e trabalhar dentro desse esclarecimento para conquistarmos tudo aquilo que queremos, porque só nós sabemos o que queremos hoje. Quando nos sentamos aqui, quando viemos para cá, quando abrimos um livro para estudar, nós estamos em busca de alguma coisa. E que coisa é essa? O que é que nós buscamos? Por que viemos aqui numa tarde ensolarada, tão linda? A tarde está linda lá fora, linda. E aqui dentro nós temos uma outra tarde, uma outra visão do que é lindo. E o que seria isso para cada um de nós? Só cada um de nós pode responder. Eu procuro esclarecimento através de uma doutrina que liberta, que traz uma fonte inumerável de conceitos, de posições em que os espíritos nos acompanham nesse caminhar, que os espíritos bons nos intuem, que outros não tão bons, não tão já evoluídos, nos puxam também para não fazermos, para não nos melhorarmos, mas esse é o embate da vida, é essa a circunstância em que nos colocamos, se quisermos, através do pensamento. Então, se nós podemos ter a nossa manifestação do pensamento também cerceada, ela nunca, jamais será aniquilada. Em vários episódios da humanidade em que o homem passou pela escravidão, por um regime que forçava as pessoas a não se manifestarem, o homem se viu diante de algo inusitado, que era alguém tentando fazer com que ele não pensasse. Mas cabe ao homem dar liberdade ao seu próprio pensamento. E em todas essas épocas, em todas as circunstâncias da humanidade, em que o homem se viu aprisionado fisicamente, todas essas vezes o homem se libertou pelo exercício do aprendizado, pelo exercício da consciência, pelo exercício do pensamento livre. Por isso não devemos temer. O que se diz agora é, puxa, daqui a pouco nós vamos ser proibidos até de pensar. Só que não é agora que dizemos isso. Em todas as épocas da humanidade tivemos pessoas, grandes pensadores, que vieram para outras tarefas aqui, que se desviaram por algum momento, desviaram por algum motivo, e resolveram, através da inteligência, cercear o pensamento alheio. Só que nós somos filhos de Deus, somos filhos da inteligência suprema, e somos seres inteligentes que nos manifestamos através do pensamento. Então esse pensamento nos dá a liberdade de seguir ou não algo que não é bom para nós, para o nosso próprio próximo ou para a humanidade. O nosso pensamento jamais será aniquilado. E se ele estiver colocado na ação do bem, menos ainda ele será aniquilado. Menos alguém vai ter o poder sobre ele. Então, em todas as ocasiões da humanidade, toda vez que o homem se viu aprisionado, diminuído em sua força, ele pôde alçar as asas da liberdade através do seu pensamento e construir uma fase melhor. Assim é a nossa história. Pegarmos a história do passado até hoje, desde o homem das cavernas, nós vamos ver que muitos povos foram aniquilados
fisicamente, cidades destruídas, comunidades destruídas, mas sempre alguém se levanta e diz, não, agora não mais, vamos fazer algo melhor. E assim é sucessivamente, e assim é conosco hoje. Nós não precisamos deixar que alguém possa pensar que pode aniquilar o nosso pensamento, porque ele não se aniquila. Então, quando estamos pensando no bem, estamos reforçando algo que a humanidade precisa, que é um pensamento positivo, um pensamento de esperança, um pensamento de progresso, porque para isso fomos feitos. E quando a gente se deixa levar pelo abatimento de que as coisas estão ruins, de que as coisas só pioram, esse pensamento nos traz para um lugar que não deveríamos querer estar. Quando sabemos que, através do nosso pensamento, que vai gerar ações positivas, nós podemos construir o nosso futuro melhor, nós então nos libertamos como Deus quis. Ele nos criou livres. Ele nos criou simples, ignorantes para aprendermos. E aprendermos a caminhar de uma forma autônoma. Deus nunca, jamais nos criaria para um aprisionamento das ideias, ou um aprisionamento das vontades. Se fosse assim, não nos mandaria, não nos enviaria as revelações, não nos enviaria profetas, não nos enviaria Jesus, não nos enviaria espíritos superiores que disseram, vocês são livres. Vocês foram criados para o progresso, através da liberdade. O dever que nós temos na concepção de Kardec, e isso foi dito por um historiador, Paulo Henrique de Figueiredo, o dever na época de Kardec não é o dever que hoje nós estamos dando uma conotação a esse dever. Hoje, quando falamos na palavra dever, pensamos em quê? Em obrigação. Eu tenho um dever de estar lá a tal hora. Não. Na época toda própria em que o Espiritismo surgiu, o dever para Kardec era justamente a liberdade de pensamento, a liberdade de agir. O dever ali era, olha, nós podemos agir livremente, e quando agimos livremente, segundo a nossa consciência, nós agimos corretamente. Nós estamos no caminho certo. Então, que nós tenhamos dever para com o próximo, mas esse dever vindo da autonomia, a vontade que o próximo caminhe no bem, que caminhe conosco, que progrida conosco. Esse é o dever, segundo a concepção de Kardec naquela época. Um dever que leva a todos nós a querer construir um mundo melhor. A querer para o nosso próximo aquilo que nós queremos para nós. E isso não é algo tão impossível, isso não é tão difícil, não está distante. Quando nós pegamos o nosso pensamento e dirigimos para algo melhor, para que algo aconteça, isso acontece porque o pensamento tem força. Então, o pensar e o agir, nós podemos estudar e nós podemos dedicar algumas horas do nosso dia a um estudo muito interessante da Gênese, que vai falar sobre os fluidos, que vai falar justamente dessa energia que a todos nós envolve, de uma maneira linda, de uma maneira límpida, de uma maneira positiva, que reveste, que cobre todo o universo. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, que é essa matéria que nos abrange, que está em tudo, conforme a questão 540 também, que tudo está em tudo. Nada está fora, não existe lá fora nesse universo. Que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, falando de modo apropriado, a atmosfera dos seres espirituais.
O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como também o dos espíritos desencarnados. Gente, esse capítulo é tão fantástico, não deixem de ler. Peguem e vejam, analisem com toda a profundidade que ele traz. Analisem tudo isso, porque é de uma importância vital que saibamos o que a gente está fazendo com os nossos pensamentos. O que a gente está fazendo quando recebe uma notícia ruim? O que é que acontece quando a gente está num grupinho e quando alguém vem falar de algo terrível que acabou de acontecer? Como é que a gente reage? Como é que a gente se comporta quando a gente está em grupo? Quando está falando de alguma coisa, seja familiar, seja de alguém do trabalho, seja do governo, seja do país, seja do mundo, seja da guerra. Como é que a gente se comporta? Percebam que a gente entra na sintonia. Quando estamos num grupinho, às vezes estamos falando de uma situação, falando de um filme que acabamos de ver, um filme belíssimo, aí chega alguém, cumprimenta e já vai logo dizendo: porque vocês viram a última notícia? E aí todo aquele movimento que nós estávamos fazendo em prol de elogiar um filme, elogiar a direção, a história do filme, isso vai embora, porque nós entramos na sintonia imediatamente. A gente começa a falar: é mesmo, você viu o outro? É pior. E aí foi-se toda a oportunidade que tínhamos de fazer ali um diálogo construtivo, deixar, quando a gente se despede, porque a gente deixa que o outro se vá com algo bom na mente, a gente perde tudo isso. Porque a gente começa a falar de tudo que não presta, de tudo que não serve para nós. E a gente fica inflamado. A gente acaba ficando inflamado com isso e vai para casa do jeito que deixou aquelas pessoas. Se despede com ira, se despede raivoso. Quando poderia ser diferente. Quando poderíamos já estar num processo em que estamos conversando com alguém e chega outra pessoa e fala de algo muito ruim, a gente dizer: nossa, você realmente deve estar se sentindo muito mal. Mas nós estávamos aqui falando de outra coisa. Quer participar desse assunto conosco? Nós estamos falando de um filme que acabamos de ver, que é maravilhoso. Nós estamos falando da performance do filho dela, que acabou de passar para uma faculdade. Nós estávamos falando de um momento bonito na Câmara dos Vereadores, que acabamos de assistir. Enfim, mudamos a sintonia. Não precisamos saber de tudo o que acontece de ruim, todos os momentos da nossa vida. Nós não precisamos saber. Nós buscamos isso, mas não precisamos disso. Nós podemos sim viver uma vida em que os nossos pensamentos estejam mergulhados no que há de melhor do ser humano. Por que não? Se todos os dias da nossa vida nós temos muitos exemplos do que o bem acontece ao nosso redor, todos os dias da nossa vida nós acordamos com esse céu azul ou com ele cinzento, mas ele está lá, feito para nós, feito como nós, para que nós pudéssemos viver num planeta como esse, lindo, cheio de coisas boas, cheio de acontecimentos generosos. Todos os dias temos testemunhos de bons momentos, de generosos acontecimentos, de boas ações pelo mundo afora. Basta que estejamos em sintonia com elas. Basta que a gente não fique clicando nas notícias piores de todo dia, porque é claro que vamos encontrar. É óbvio que vamos encontrar. Mas será mesmo que elas são a base de tudo? Será que elas são a tônica mais forte no nosso planeta? Com 7 bilhões de almas por aqui, se esforçando, dando o melhor de cada um. Porque eu acredito muito que não sejamos assim tão ruins
Que nós acordemos pensando, vou ver qual é a próxima traquinagem que eu vou fazer com o próximo. Vou ver qual é a maldade hoje. Nós não somos assim. Todos nós estamos passando por processos em que nós estamos tentando ser melhores que podemos. Todos nós. Se alguém está fazendo algo com o qual não concordamos, lamentemos por essa pessoa. Mas não vamos ficar emitindo pensamentos ruins, porque assim ela só piora. Não há chance de alguém sair do buraco se ninguém estender a mão. Que chance? Que chance damos a uma pessoa que está fazendo algo muito ruim, se nós queremos que ela sofra igual ou pior? E ficamos desejando que alguém seja martirizado, porque merece. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer que fulano ou ciclano merece isso ou aquilo? Nós temos liberdade de pensamento para poder emitir bons pensamentos para aquela pessoa que está fazendo aquilo tão ruim, que está magoando tantas pessoas, que está violentando tantas pessoas. A nossa liberdade, o nosso dever de autonomia é de enviar pensamentos para essas pessoas, que elas se levantem, que elas saiam de onde estão, que elas saiam da escuridão, da ignorância. Porque elas estão ainda na ignorância. Como nós estamos na ignorância diante de tantas coisas que não sabemos. Tantas coisas temos que aprender. Tantos caminhos temos que trilhar ainda para chegar num degrau em que podemos olhar para o outro e dizer, olha, eu já não penso nenhum mal a seu respeito. Por mais que eu saiba, que tenha chegado aos meus ouvidos ou que eu tenha visto o mal que você provocou. Mas eu não te desejo esse mal. Olha que liberdade de pensamento. Olha que bondade desse Criador de nos fazer livres para não desejarmos o mal a ninguém. Livres para não atacar ninguém. Livres para desejar que todos estejam como nós, buscando um caminho melhor. Então a Gênese, ela traz tanta coisa, eu ia dizendo isso para vocês, que é algo no capítulo da ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, está aqui, né? Estão falando de outro modo, a atmosfera dos seres espirituais. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Pensamento e vontade. Nós somos livres para pensar. E somos livres para agir segundo a nossa vontade. Sabedores de que, dependendo do que pensamos e dependemos de como agimos, traremos para nós o resultado dessas mesmas ações, desses mesmos pensamentos. Eu estou pensando algumas coisas que eu estudei durante essa semana para poder trazer para vocês esse capítulo fantástico da Gênese. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, esse atua sobre os mesmos como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que em tais fluidos há ondas e raios de pensamentos, os quais se cruzam sem se confundir, como no ar há ondas e raios sonoros. Há mais. O pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como num espelho. O pensamento toma corpo e aí se fotografa de alguma forma. Olha o perigo de quando nós não estamos vigilantes sobre os nossos pensamentos. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro. Embora seu corpo material esteja impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as variações. Executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desígnio de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se pinta como em um quadro
tal está em seu espírito. Não foi à toa que nós fomos alertados para orar e vigiar. O que é a oração, senão o nosso pensamento posto em Deus? O nosso pensamento voltado para os bons espíritos, o nosso pensamento direcionado para o bem de todos. A oração é um meio que nós nos aproximamos de Deus. Nós podemos fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer instante, em que estejamos dispostos a nos sintonizar com Deus, com um Criador que nos fez para ajudarmos na sua obra. Então, se nós oramos e vigiamos esse pensamento, nós impedimos que esse quadro se materialize na nossa existência. Então, com esse exemplo aqui tão radical, que é de alguém pensar em matar o outro, nós podemos trazer para o dia a dia nos pensamentos mais simples, menos violentos que esse, né? Mas podemos fazer naquele em que a gente dirige um pensamento para alguém que nos deu uma resposta da qual nós não gostamos, que deixou de fazer aquilo que nós esperávamos que fizesse. Então a gente pode, no dia a dia, com muito esclarecimento, com muita vontade de acertar, fazermos com que esse pensamento seja dirigido somente na ação para o bem, porque aí podemos pintar quadros maravilhosos. E aí podemos andar por esses quadros de maneira segura. Porque o que estamos pintando em nossos pensamentos é o que está acontecendo. E numa atmosfera que nós não enxergamos porque estamos encarnados. Mas os espíritos desencarnados enxergam. E aqueles que estão no momento ainda de inferioridade, de vontade de fazer algumas traquinagens conosco, se aproveitam dessa nossa fraqueza e agem. Porque eles agem mesmo. Mas por que Deus não impede? Mas Deus não impede que pensemos o bem. Então Ele não impede nada. Para isso temos o livre-arbítrio. Se nós sabemos fazer quadros pavorosos com muito sangue, nós sabemos fazer quadros maravilhosos com muitas flores, muitos perfumes, muitos gestos de bondade. Então, cabe a nós não deixar que nosso pensamento crie esses quadros pavorosos, seja lá para quem quer que seja. Mas eu estou falando de alguém que, está acabando com o nosso país. Estou falando de alguém que não tinha, que está lá onde está, que está mesmo, né, usando da caneta para dizimar uma grande parte do nosso povo. Sim, isso é terrível. Isso é pavoroso. O que acontece conosco, que não somos essa pessoa, que não estamos no lugar dessa pessoa, é que nós temos, pelo pensamento, pela liberdade de agir, pensar que alguém pode ocupar o lugar dessa pessoa com muito mais acerto, com muito mais boa vontade. É pensar que essa pessoa pode ser esclarecida a qualquer momento, pode sair da ignorância em que está e agir de forma diferente, ou não. Ou não acreditamos que estamos aqui para isso? Ou não acreditamos na regeneração do espírito? Se acreditamos, não podemos ficar eternamente julgando, condenando a pessoa que está fazendo o que está onde ela está. E que vai prestar contas à sua consciência. E que vai prestar contas nas diversas oportunidades que tiver para fazer de modo diferente. Cabe a nós mudarmos a atmosfera em que estamos mergulhados. E só a nós cabe isso. A mais ninguém que não esteja em busca do que nós estamos. Se estamos aqui estudando o Espiritismo, que abre
essa oportunidade de entendermos, de compreendermos as leis de Deus, como elas se processam no nosso mundo, como elas se processam no mundo espiritual. Como é que se dá essa interação entre nós e o mundo espiritual? Como é que os espíritos emitem seus pensamentos para nós? Como é que nós emitimos para eles? Como é que nós atraímos os pensamentos de espíritos? Como é que eles atraem os nossos pensamentos? Nós estamos constantemente nessa correlação. Para isso estamos aqui. Para que aprendamos a nos relacionar da melhor maneira possível. Porque nos relacionar de maneira que não é agradável, nós já sabemos. Nós já sabemos que nós somos alunos bastante rebeldes, a gente gosta mesmo de umas coisinhas, né, que não são lá. A gente gosta de falar isso. Não, é uma fofoquinha, gente, não é nada demais. Furei a fila ontem, mas, poxa, mas eu estava precisando, tinha médico. Nós temos justificativa para os nossos atos que nascem de um pensamento equivocado. É equivocado achar que nós podemos fazer coisinhas pequenininhas enquanto ninguém está olhando. É equivocado achar que nós temos justificativa para todas as nossas ações. Estacionar no lugar errado, em vaga de deficiente, vaga de idoso. Aliás, agora eu estou quase podendo. As pessoas falam assim, a senhora está aqui nessa fila, não é a sua fila não, é essa aqui. Eu, não, mas ainda não. Eu só no final do ano que eu completo 60 anos. Ainda estou na fila de todo mundo, a geral, né? E aí, não usar esses artifícios. Ele que mandou ir para outra fila, então eu vou, não tenho direito àquela fila de prioridade ainda. Eu só vou usá-la quando eu tiver. Eu não vou botar na vaga de idoso no estacionamento. Embora algumas pessoas, olha meu cabelo, falam, bota aqui. Não, ainda não. Não dá. Porque isso é resultado de um pensamento equivocado de que, todo mundo faz, né? Eu também vou fazer. Não. Todo mundo faz, não. Primeiro que isso também é um pensamento equivocado, não é todo mundo que faz. É o contrário. Poucas pessoas estão usando esses artifícios. Num contingente de 7 bilhões de almas nesse planeta, não são todos, e nem é a maioria. Porque senão a gente já tinha detonado esse planeta. Já tínhamos todos já largado isso tudo, explodido isso tudo. Não. No dia a dia, as ações dos seres humanos são aquelas melhores, as mais simples. A ação da simplicidade do espírito encarnado é aquela em que a gente se comunica da melhor forma. É aquela em que a gente é solidário. Nas comunidades mais carentes, o que mais se aprende é solidariedade. É dividir o pouco que se tem. Nas sociedades onde impera o poderio, é que há as distorções, porque somos ainda espíritos ainda muito materializados e aí agimos de acordo com os nossos interesses pessoais. E o capitalismo é algo que nos provoca muito exagero nos interesses pessoais. Mas dizer que é geral, todo mundo faz o que está errado, não. Precisamos mudar também esse pensamento. Não. 7 bilhões de almas não estão fazendo tudo errado. 7 bilhões de almas estão aqui se esforçando muito para seguir essa encarnação da melhor forma possível. Embora nem todos saibam que ele terá outra oportunidade, nem todos saibam que nós vivemos várias existências vindo e aprimorando todos esses equívocos. Não tem importância. Nós sabemos. E nós somos responsáveis por levar esse nosso aprendizado, esse nosso conhecimento para outros. Então, para nós, é mais fácil quando estamos num momento, numa atividade em que alguém venha para detonar com a reputação de alguém, para falar mal de uma pessoa, nós podemos já dizer, não, vamos pensar o que há de bom nessa pessoa? Essa pessoa tem qualidades, eu tenho certeza. Vamos lá, vamos pensar nisso. E podemos fazer, e podemos mudar o rumo dessa prosa. Porque nós já sabemos que isso é algo que nos compete.
procurar o melhor no outro é algo que compete ao espírita. Porque ele sabe que esse outro tem. Ele não está enganado. Ele sabe das qualidades desse outro espírito, criado igualzinho a ele mesmo, simples e ignorante, e que está aprendendo. E que está exercitando a sua simplicidade. E que está tentando ser menos ignorante. É que nem todos conhecem qual o caminho correto. E nem todos conhecemos também. Nós aqui não sabemos muito também, porque estamos aprendendo. E aí os equívocos que ainda cometemos e cometeremos, e ainda por muitas e diversas oportunidades vamos cometer, nós vamos melhorando e nós vamos pedindo para que quem sabe nos ensine. Somos alunos. E que bom que tenhamos muitos professores. E que esses professores não precisam ser necessariamente espíritas. Nós temos professores diários nas nossas existências. Porque são aqueles professores que nos apontam onde é que a gente está equivocado, é que são os nossos mestres, não é isso? O oriental já diz que o mestre do seu caminho é aquele que pode, por algumas ocasiões, ser o seu maior adversário. É seu mestre. Porque está te ensinando a ver a diversidade. Porque está te ensinando a ver que você não é o único ser humano que está na face da Terra tentando viver da melhor maneira possível. Então, através desse relacionamento entre nós encarnados, entre nós desencarnados, é que nós vamos alterando as nossas visões sobre o mundo e que nós vamos aprendendo e progredindo. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Não é isso? Não é quando estamos diante de uma cena pavorosa, num cenário de jornal, de TV, ou mesmo num ato público, em que a gente sente que o ar fica irrespirável. Quando a gente sente que, nossa, parece que não vai ter solução. Essa imagem que entrou na minha cabeça nunca mais vai sair, de tão ruim, de tão desagradável. Isso vai gerando vários outros pensamentos, várias outras correntes, e que vão para onde a gente nem sabe para onde vão. Então, esses maus pensamentos que corrompem esses fluidos é que precisam ser por nós vigiados. Não vamos participar dessa corrente que empurra para frente os pensamentos ruins. Não vamos nos deixar levar pelas influências externas, mas também as influências internas daquilo que nós temos, que trazemos, como os preconceitos, como os interesses próprios, como a raiva, a inveja, o ciúme, que nós já podemos ir dilapidando, reconhecendo em nós um desses maus companheiros, podemos dilapidá-lo, podemos afastá-lo, podemos conversar com ele. Olha, aqui não dá não, já passei dessa fase, eu não quero mais ser ciumenta não. Não, eu quero dividir tudo e todos, com tudo, com todos, da melhor maneira possível, afetivamente. E aí já não dou mais nenhuma bola para o tal do ciúme. E aí já não dou nenhum trato para a inveja. E aí já vou buscando para mim outros sentimentos mais nobres, outras coisas das quais eu posso participar e que vão ser aproveitadas pelo meu próximo. Sendo os homens espíritos encarnados, têm em parte as atribuições da vida espiritual, pois vivem essa vida no sono e frequentemente no estado de vigília. O espírito, ao encarnar-se, conserva seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, e que, como se sabe, não é circunscrito ao corpo, porém irradia-se em derredor, envolvendo-o com uma atmosfera fluídica. Como é necessário a gente vigiar, né? O que estamos pensando. Vou tomar mais atenção. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como também o dos espíritos encarnados. Transmite-se de espírito a espírito, pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos
circundantes. Uma assembleia é um foco onde se irradiam os pensamentos diversos. Bom, isso eu queria chegar aqui para a gente pensar sobre isso. Uma assembleia, na verdade, é isso aqui que nós estamos tendo aqui hoje, né? A gente está aqui, embora só tenha um falante, mas vocês estão transmitindo para mim os fluidos e pensamentos de vocês. Porque nós não paramos de pensar um segundo na nossa existência. A gente pensa muito, pensa sempre. Então, quando a gente se reúne para falar de algo, para estudar algo, para criar algo, é sempre com o primeiro passo é que nós tenhamos a mesma sintonia, que nós tenhamos o mesmo objetivo. É um passo para que uma assembleia se reúna. Então, aqui nós podemos até perceber uma sintonia e uma atmosfera boa, calma, tranquila, porque emana de vocês para mim e daqui para aí algo de muito bom, que é, estamos estudando alguma coisa que vai melhorar nossas existências para sempre. Não tem um caminho de volta. É daqui para frente. O aprendizado entra e esclarece a nossa alma, nós ficamos atentos ao que estamos fazendo e ao que estamos pensando, e isso melhora a nossa qualidade de existência. Estamos aqui reunidos para aprendermos sobre isso mesmo. E para pensarmos daqui para frente e constantemente que podemos agir, atuar nesse mundo. É isso que o Espiritismo vem esclarecer, diferentemente de tudo que a gente tinha aprendido até então. É que como nós atuamos nessa atmosfera desse mundo que nós estamos inseridos. Então, quando a gente fala, às vezes, sem nem pensar, porque o mundo está perdido, porque o mundo não tem mais jeito, a humanidade não tem mais jeito, a gente esquece que nós estamos dentro aqui dessa humanidade que nós estamos referindo como se fosse uma coisa lá fora. Olha nós aqui. E que nossos pensamentos são responsáveis, por isso que nós estamos falando. É que a gente não gosta de se responsabilizar. A gente gosta de dizer ou de pensar, e é mais fácil, que o mal está no outro. Que o outro está fazendo coisa que não serve. Mas é que nós estamos todos inseridos aqui. Então, não dá para jogar alguém aqui fora, entendem? Aqui, todos estamos aqui, não tem ninguém caindo, porque não pode cair. Porque nós não podemos deixar que ninguém caia. Porque não existe algo aqui fora, somos uma humanidade. Então, qualquer coisa que aconteça com qualquer ser humano diz respeito a nós. Qualquer pensamento ruim que alguém emita diz respeito a nós, entra na nossa atmosfera, faz alguma coisa na nossa existência, muda alguma coisa nos nossas células, nossos pensamentos. Então não adianta ficar só de fora, ou pensando que está de fora, dizendo, essa humanidade não presta, essa corja que está em determinado lugar não está agindo. Não tem corja, não. Estamos nós aqui, humanos, seres humanos, espíritos criados por Deus, estamos todos trilhando o mesmo caminho, com as dificuldades inerentes a cada um segundo o seu progresso individual. Estou um pouco mais na frente, estou um pouco mais atrás, estou muito mais atrás. Não importa, estamos todos. Somos todos filhos de um mesmo Pai para ajudá-lo nessa criação, nessa cocriação do mundo que queremos. Somos responsáveis. O Espiritismo nos dá essa responsabilidade, e aí ficar aqui significa mãos à obra. Não dá para dizer que estou ignorante sobre esse assunto, não dá mais para me esquivar. Eu já conheci, agora não dá para dizer que não sei. Então agora vamos cuidar dos nossos fluidos, vamos cuidar dos nossos pensamentos. Vamos impedir, pelo menos, que o nosso pensamento possa provocar algo em alguém. Porque somos responsáveis por isso.
E não queremos essa responsabilidade para nós. Nós temos muita coisa para fazer conosco mesmos, não é? A gente tem muito que cuidar da gente. E a gente precisa cuidar da gente. Porque para cuidar do outro, precisamos cuidar de nós mesmos. E a primeira coisa é cuidar desse pensamento que nós estamos emitindo. O Espiritismo nasceu de ensinamentos ditados pelos espíritos superiores. Vamos pensar que um dia também nós seremos espíritos superiores. Como estamos cuidando dos nossos pensamentos hoje? O que estamos fazendo para chegar lá? É bom pensar, né, que nós vamos ser espíritos superiores. É muito provável que não consigamos bem pensar ainda como é que isso se dá, como é que chegaremos lá, porque a gente também tem essa ideia de que está tudo muito longe e que o espírito superior... mas é uma ideia até concreta e correta para o momento que estamos vivendo. Nós estamos muito materializados. Obviamente, achamos e acredito que estejamos bem certos que isso demora um tempo, mas depende de quem que esse tempo se diminua. Depende de quem que nós galguemos mais rápido esse ou aquele caminho. Continua sendo só nosso, é nosso. A responsabilidade é nossa, o ato é nosso, o livre-arbítrio é nosso, o pensamento é nosso. Cuidemos dele. É necessário. Assim como há raios sonoros, harmônicos ou discordantes, há também pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão é agradável. Se for discordante, a impressão é penosa. Ora, para tal, não é necessário que o pensamento seja expresso em palavras. A irradiação fluídica nem por isso é menor, quer seja expressa ou não. Dá para ler muita coisa, dá para estudar muito, dá para pensar muita coisa, mas eu acho que hoje a gente pode parar nas reflexões que foram trazidas, porque tem muito ensinamento para ser feito, para ser elaborado, muito pensamento para ser construído. E quando a gente constrói isso juntos, numa assembleia que é harmônica, essa força ela é multiplicada numa potência que nós nem temos conhecimento. Se todos nós estivermos harmonizados na intenção de pensarmos o bem, imaginem a qualidade dos fluidos. É como aqui, quando a gente agora, no próximo passo, a gente vai se aquietar e vai se colocar na posição de receber os passes. E aí a gente sempre diz, olha, esses nossos passes aqui vão ser doados a vocês pelos médiuns presentes na casa, mas que cada um possa ter consciência de que o seu pensamento é quem vai, de fato, potencializar a ação recebida. Quando você pede algo para você ou para um ente querido, o seu pensamento deve estar totalmente livre, de boa relação com o que você deseja e com a vontade de que o que você está querendo aconteça. Para isso, você precisa agir também com a boa vontade, com a vontade e com o pensamento naquilo que você deseja, porque assim transformamos as coisas, assim transformamos o mundo. Então, que vocês tenham uma boa tarde, que continuem nessa boa sintonia, né? E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa tarde a todos.